Existem coisas sobre a laminação de cílios que normalmente não te contam, porque é uma verdade incômoda, uma verdade que não é vantajosa. E para ser sincera, é justamente por isso que muitas vezes os profissionais não conseguem resultados estáveis na laminação de cílios. Os cílios se danificam e os clientes vão embora. Hoje, neste vídeo, vamos desvendar toda essa verdade incômoda. Se você é profissional ou está apenas querendo começar, espero muito que este vídeo te ajude a entender, a começar na laminação de cílios e a fazer o procedimento da melhor forma. Porque muitas vezes o problema não é que você faz mal feito, mas simplesmente que ninguém te explicou como tudo realmente funciona. A verdade número 1 é que não existe um esquema universal para laminação. A simplicidade, um esquema universal, alguma estratégia fácil, tudo isso é muito fácil de vender. Por isso, muitas vezes, para atrair pessoas para os cursos, dizem que vão te dar uma estratégia pronta, um esquema pronto, que você pode aplicar em todos os clientes e que tudo vai dar certo. Mas, infelizmente, não é assim. Simplesmente porque cada cliente tem seus próprios cílios. E, por exemplo, trabalhar com cílios curtos e de pessoas mais velhas é bem diferente de trabalhar, digamos, com cílios muito longos e grossos. Sem nem falar ainda sobre a direção do crescimento. Trabalhar com cílios que já têm uma curvatura natural e trabalhar com cílios que crescem para baixo também é muito diferente, por vários motivos. E também porque não existe um único esquema para todos. Simplesmente porque temos uma enorme variedade de materiais para trabalhar. Uma cola exige um tipo de abordagem, alguns produtos exigem outra abordagem. Enfim, materiais diferentes precisam de técnicas de trabalho diferentes. Vamos, por exemplo, analisar juntos e pensar em qual estratégia de laminação de cílios pode ser aplicada aqui. Já que comecei a falar sobre cílios de pessoas mais velhas, vamos imaginar que uma mulher mais velha veio até nós. Vamos supor que ela tenha 55 anos. Eu já trabalhei muito com esse tipo de cliente e elas realmente gostam bastante da laminação de cílios. Então, é um tipo de cliente bem comum. Quais nuances do trabalho precisamos levar em consideração? Primeiramente, precisamos considerar a pele da pálpebra, porque é uma pele muito macia, muito delicada e há bastante pele extra nas pálpebras. E o que precisamos fazer nesse caso? Muito provavelmente vamos precisar de lifting, ou seja, vamos usar fita adesiva, fita japonesa ou aquela fita perfurada. Vamos cortar em pedacinhos pequenos e cuidadosamente fazer o lifting da pele, para que a área rente à raiz dos cílios fique exposta. Além disso, também por causa da pele, precisamos escolher corretamente o material do rolinho para o procedimento. Para que o cliente fique confortável durante o procedimento, sem dor, é muito importante escolher rolinhos de silicone bem macio. Aqui, o que acontece? Quanto mais macio, melhor. Com rolinhos macios, fica mais fácil para você trabalhar e mais confortável para o cliente. Além disso, por que escolhemos especificamente um material macio para o rolinho? Isso também está relacionado à estrutura do fio, à estrutura do próprio cílio. Não importa como eram os cílios da mulher na juventude, normalmente, com a idade, todos os cílios ficam mais curtos, ficam mais, obrigada, porosos, ficam mais maleáveis e se renovam com muito menos frequência. Consequentemente, cílios muito macios são mais fáceis de posicionar em rolinhos macios. Para esse tipo de cílio, eu recomendo usar apenas a técnica clássica. Com a técnica coreana, aqui não precisa se esforçar, porque os cílios são curtos e os olhos são sensíveis. E por isso, mesmo que eu goste muito da técnica coreana e a use com frequência, especificamente nessa situação, a técnica coreana vai ser até mais difícil do que a clássica. Se alguém não sabe o que é a técnica coreana, o que é a clássica, qual a diferença entre elas, eu já postei 2 vídeos justamente sobre a técnica coreana, então não deixe de assistir. No meu curso online, eu ensino justamente a analisar, pensar e se aprofundar nos materiais, na química, na técnica de trabalho e a escolher a estratégia individualmente para cada cliente. Eu não ensino a trabalhar seguindo um manual.
A segunda verdade sobre a laminação é que é muito fácil queimar os cílios da cliente. Quase ninguém fala sobre isso, mas a laminação é um procedimento químico. E se deixarmos o produto tempo demais, se usarmos um produto muito agressivo ou aplicarmos de forma errada, o primeiro produto nos cílios pode facilmente queimar o fio da cliente, fazendo com que ele enrole. Fica todo enroladinho assim, parecendo um carneinho. Isso acontece especialmente na técnica coreana, aliás, porque nela é ainda mais fácil queimar os cílios. Verdade número 3. O primeiro produto é tudo. Muitos profissionais, por engano, acabam se prendendo demais ao alinhamento dos cílios, tentando deixá-lo o mais perfeito possível. Mas aqui está o ponto. O alinhamento dos cílios é, sem dúvida, uma etapa importante, mas, digamos assim, não precisa ser perfeito. O alinhamento serve apenas para que os cílios acompanhem o formato do rolinho. Além disso, muitos profissionais ficam obcecados com esse alinhamento, achando que todos os problemas e resultados ruins vêm disso. Na verdade, o alinhamento não tem um impacto tão grande no resultado. É possível conseguir um resultado incrível, mesmo sem um alinhamento perfeito. O que realmente influencia muito mais o resultado final, o destaque e a uniformidade da curvatura, é o primeiro produto e a forma como trabalhamos com ele. O primeiro produto rompe as ligações do fio, muda a estrutura do cabelo e prepara o terreno para uma nova curvatura dos cílios. E se houver um erro com o primeiro produto, nenhum alinhamento perfeito vai salvar o resultado. Nada mais pode ser salvo aqui se houveram erros com o primeiro produto. Onde você aplica o primeiro produto, é ali que vai ficar a curvatura. A forma como você aplica o primeiro produto é o que determina o resultado. Verdade número 4. Muito provavelmente, tudo o que você sabe sobre o tempo de ação do primeiro produto é um mito. Porque, como fazíamos antes, como dizem as regras antigas de laminação de cílios? Olhe as instruções do primeiro produto onde está escrito para você. Para cílios curtos, para cílios finos, deixamos agir por 6 minutos. Para cílios médios. Para cílios de densidade média, deixamos agir por 10 minutos. Para cílios grossos, deixamos por 15 minutos. Mas a verdade é que isso não funciona assim. Simplesmente não dá para criar um padrão que sirva para todos os tipos de cílios. Mais uma vez, lembre-se do ponto número 1. Não existe um modelo pronto. Precisamos usar a cabeça e pensar por nós mesmos sobre o que exatamente devemos fazer com cada cliente. Para essa situação específica, com esses materiais específicos. Quanto ao tempo de exposição, veja, tudo é muito mais profundo, porque a velocidade da reação química depende da temperatura do ambiente, da umidade, da estrutura do cílio, da porosidade. E é importante entender que nossos olhos não são microscópios e nem sempre conseguimos identificar claramente que tipo de cílios temos à nossa frente. Sim, podemos, observando diferentes fatores, tirar conclusões, mas às vezes podemos cometer um erro e, por exemplo, ver que o cílio parece muito fininho, mas, ao mesmo tempo, esse cílio pode ter uma cutícula do fio muito densa e fechada. E por causa disso, o produto vai agir por mais tempo. E aí acontece que, para cílios fininhos e curtinhos, como pensamos, escolhemos o tempo mínimo de exposição, mas na verdade o cílio tem a cutícula fechada. E no final, teremos um resultado muito fraco, simplesmente porque era necessário deixar o primeiro produto agir por mais tempo. Também é importante entender que nossos clientes são pessoas e, ao longo da vida, passamos por diferentes situações. Em certos períodos, nossos cílios ficam mais densos, mais saudáveis, nossa alimentação está melhor, recebemos bastante luz solar, nossos hormônios estão equilibrados e, no geral, nossos cílios ficam incríveis. Pode acontecer o contrário, quando estamos com falta de vitaminas, nos alimentamos mal, dormimos mal e nossos cílios acabam ficando menos saudáveis. E a mesma pessoa pode ir ao mesmo profissional, mas o tempo de ação do primeiro produto vai variar bastante justamente por essas características individuais do organismo. Por isso, nunca podemos simplesmente seguir o manual ao pé da letra. O importante não é o tempo de pausa indicado na instrução, mas sim observar o ponto de preparo dos cílios
e está pronta para o fato de que o tempo de ação do primeiro produto pode variar para o mesmo cliente dependendo do período. Verdade número 5. A técnica coreana nem sempre é mais fácil. Muita gente acha que na técnica coreana a aplicação é mais fácil, então a técnica em si seria muito mais simples. Não é bem assim. Sim, a técnica realmente é incrível. Ela muitas vezes é mais conveniente para muitos tipos de cílios. Frequentemente, ela proporciona um resultado incrível. Às vezes, até melhor do que a técnica clássica. Mas o detalhe é que a técnica coreana exige muita atenção ao trabalho com o primeiro produto. Às vezes, iniciantes que ignoram essa regra ou acham que a técnica coreana é muito fácil, que não precisa nem se preocupar, acabam simplesmente queimando os cílios da cliente. Por que é mais fácil queimar o fio na técnica coreana? Simplesmente porque a cutícula do fio está exposta, completamente aberta. E aplicamos o primeiro produto diretamente nos cílios limpos e expostos, que age de forma extremamente rápida. Na técnica clássica, aplicamos o primeiro produto sobre uma camada de cola. E primeiro o produto penetra através da camada de cola e só depois chega à cutícula do fio. Só então penetra dentro do cílio. Na técnica coreana, o produto age mais rápido, pois o cílio está exposto, completamente aberto. Além disso, muitas vezes as profissionais tentam acelerar o procedimento e usam produtos inadequados para a técnica coreana. Produtos agressivos, muito rápidos. E, por exemplo, 1 minuto, apenas 1 minuto a mais no tempo de ação já se transforma em uma catástrofe, simplesmente porque os produtos são agressivos. A técnica é assim, o produto age mais rápido. E pronto, 1 minuto do seu tempo que você simplesmente não percebeu, não conferiu se estava pronto, não entendeu. Deixou agir 1 minuto a mais, e aí já pode acabar com os cílios torcidos, ressecados. Por isso, é muito importante ter um profundo conhecimento da química do procedimento. E como funciona exatamente a primeira composição? No meu treinamento online, tem uma aula em que ficamos sentados por 40 minutos revisando a química do procedimento. Analisamos 6 marcas diferentes de formulações. Observamos os componentes químicos e o componente ativo. Tá, este é um componente agressivo, este é um componente mais suave. Se dentro da primeira composição existem componentes de cuidado que podem neutralizar a agressividade do componente ativo, enfim, mergulhamos na química do procedimento. Por isso, se você quer abordar o lash lifting de forma correta, te convido para o meu curso online. Todos os detalhes estão na descrição. Na verdade, número 6, que muitos profissionais têm muita dificuldade em aceitar. A questão é que o problema não está no cliente, mas muito frequentemente no próprio profissional. Sinceramente, me incomoda muito ver quando o cliente vai até o profissional, algo não dá certo, e o profissional começa a culpar o cliente dizendo que os cílios dele é que não são adequados, que os cílios da cliente não servem para o lash lifting, ou que a cliente fez algo errado, ou que a moça está em algum ciclo inadequado. Nesse momento, dizem que ela não pode fazer o lash lifting porque o resultado não vai sair, a curvatura não vai pegar. A verdade aqui é que em qualquer tipo de cílio, com qualquer base, em qualquer condição da cliente, seja gravidez ou menstruação, é possível fazer o procedimento. Um lash lifting marcante e bonito. Só é preciso entender como exatamente trabalhar com bases difíceis. Qual estratégia exatamente deve ser usada para essa cliente? Então, vamos analisar junto essa situação. Muito frequentemente, as profissionais podem dizer que você tem cílios ruins, que não servem para o lash lifting. Quando chegam clientes para as profissionais com cílios retos e rígidos. Qual é a dificuldade desses cílios? Eles são muito densos, muito rígidos. E aqui é preciso entender que o tempo de ação do primeiro produto será bem maior. Muitas vezes, para esse tipo de cílio, as profissionais escolhem um tempo errado, muito curto. O primeiro produto simplesmente não tem tempo suficiente para agir no fio, não consegue quebrar as ligações de sulfeto no fio.
e por causa disso a curvatura fica fraca. Para cílios duros e retos, ou que crescem para baixo, na maioria das vezes, pegamos o tempo máximo de ação, testamos o cílio para ver se está pronto, e assim você consegue resultados muito bonitos no trabalho. Eu entendo que é muito desagradável admitir que foi você quem cometeu algum erro no trabalho. E muito frequentemente, os profissionais têm uma reação de defesa, de culpar o cliente, que não entende do procedimento, e meio que se isentar, como se não fosse culpa minha, né? O profissional que cometeu o erro não sou eu, é o cliente que é ruim, e isso é problema seu. Vai lá, dane-se, foi você que não conseguiu, são seus cílios, todo mundo é culpado. Eu também já passei por situações assim, com certeza. Quero compartilhar com vocês uma história que realmente mudou muita coisa na minha vida. Foi aí que decidi realmente entender tudo sobre laminação. Enfim, vou contar para vocês. Naquela época, eu já tinha uns 2 ou 3 anos de experiência em laminação de cílios. Para ser sincera, meu começo na profissão não foi dos melhores. Eu fiz um curso de qualidade muito baixa. Por causa disso, no início era difícil conseguir resultados realmente bons. Tive muitos trabalhos mal-sucedidos com resultados desagradáveis. Mas, a essa altura, em princípio, eu já havia começado a me sentir mais ou menos confiante. A maior parte do meu trabalho ficou boa. Manau, em princípio, me agradou. Aqui mostrarei as fotos. Mas um dia apareceu uma cliente muito interessante que disse que já tinha ido a vários profissionais e ninguém conseguia levantar os cílios dela direito. Era realmente um caso muito difícil. Os cílios eram bem curtinhos e muito densos. Ou seja, os fios estavam praticamente todos fechados. E sabe, nessa situação, o comprimento curto só piorava ainda mais o problema, porque se o cílio fosse mais longo, teríamos mais pontos de aderência. Mas aqui, com o comprimento pequeno, o cílio era praticamente como um arame. Você tenta levantar, mas ele simplesmente não quer pegar o formato do rolinho de jeito nenhum. E, enfim, claro que eu disse para a cliente que faria tudo que estivesse ao meu alcance para levantar os cílios dela. Mas eu coloco o rolo na pálpebra, pego a cola nas mãos, começo a colar os cílios no rolo e percebo que eles não querem ficar no rolo de jeito nenhum. Voltar? Eles não querem ficar de jeito nenhum. Começo a pentear e pentear meus cílios assim. Elas permaneceram no rolo por um tempo e depois começaram a se soltar novamente. Sinceramente, foi um momento muito estressante. O que acabou acontecendo no final? Por causa do fato de eu não conseguir colocar os cílios direito no rolo, alguns acabaram descolando mesmo assim. Então, no final, só uma parte dos meus cílios ficou levantada. Ou seja, alguns cílios continuaram retos. Alguns levantaram um pouco. Enfim, foi horrível. Depois, a cliente acabou me dando uma segunda chance. Eu tentei trabalhar com os cílios dela pela segunda vez. E o resultado foi exatamente o mesmo. Aqui eu ainda tenho uma foto desse trabalho. Essa já foi a segunda vez que tentei fazer a laminação na cliente. Como vocês podem notar, um olho ainda dá para aceitar, com muito esforço. No outro, a maioria dos cílios ficou sem resultado nenhum. Não levantaram. Quando eu entendi que, na verdade, laminação não é só colar os cílios, passar o produto, enxaguar, pronto, próximo. Na verdade, é sobre uma análise profunda, sobre entender a estrutura do fio, sobre a química do procedimento e sobre estratégia, sobre pensar antes de fazer qualquer coisa. Sim, tecnicamente, a laminação é uma profissão bastante simples. Colou os cílios, aplicou os produtos, espera. Ou seja, o trabalho manual é fácil, as ações são simples, mas, digamos assim, o mais difícil é pensar e entender qual será a estratégia de trabalho. E é exatamente isso que diferencia muito o profissional que às vezes consegue um resultado aqui e ali daquele que realmente tem um resultado de laminação estável e previsível.